Meus amados, bom dia. Sabemos que a palavra de Deus, ela veio para os judeus. Jesus Cristo não veio pregar para os gentios, mas veio pregar para os judeus. E qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a utilidade da circuncisão dos judeus? Muita, mas muita mesmo. Primeiro porque Deus, ele cobra isso dos judeus desde a antiguidade. Quando uma criança tinha 8 dias de nascido, a circuncisão ela era cobrada de uma maneira tradicional entre as famílias judaicas. Em toda a maneira, porque primeiramente a palavra de Deus foi confiada para os judeus. Se alguns forem crédulos, a sua incredulidade não aniquila a fidelidade de Deus para com eles. Porque, na verdade, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a fidelidade de Deus é justamente com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Deus, ele tem outro tipo de situação no final dos tempos para julgar a todo judeu. Ele vai julgar segundo a letra, porque judeu crê em letra, crer naquilo que está escrito. Os judeus, eles não creem no Messias, em Jesus Cristo. Eles creem que Jesus Cristo foi um profeta que passou no meio deles. Porque Jesus falou assim, olha, eu vim para os meus, mas como os meus me rejeitaram, aí foi pregado a palavra aos samaritanos. Agora, se a nossa injustiça, aquilo que nós fizemos de injustiça como povo ímpio, for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Não, de maneira nenhuma, porque a palavra de Deus ela foi pregada em primeiro plano para os judeus e nos alcançou através de Samaria. Porque quando Jesus pregou para a samaritana, ela chamou a cidade e trouxe ali aquela cidade para ouvir as palavras que eram justamente para o povo da Judéia. E ao ouvir essas palavras, a fé se abrasou naquele povo e o Senhor Jesus tomou por seu. Jesus também, em uma das parábolas, ele foi pregar e chegou uma mulher que tinha uma filha que estava doente em sua casa. E ela pediu para que Jesus fosse lá, e ela era grega. E quando Jesus falou assim, olha, eu não vim para os cachorrinhos que comem à beira da mesa dos seus donos. O que ele quis dizer com isso? Que os donos da palavra eram os judeus e os cachorrinhos eram os ímpios. E ela falou, até os cachorrinhos têm o direito de comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então nós tivemos direito de comer um pouco da palavra de Deus que veio para os judeus. E como julgará Deus o mundo? Deus vai julgar segundo a letra os judeus, vai julgar segundo os desígnios do coração o espírito, segundo a autoridade, segundo o poder os ímpios. E Deus vai julgar segundo as concupiscências carnais aqueles que não querem saber de Deus, nem de religião, e querem andar segundo os seus próprios princípios, sejam ateus, sejam muçulmanos, sejam quem for, Deus vai julgar segundo a sua concupiscência carnal e segundo a sua própria vontade de vida. Ele tem uma lei natural em seu coração. Mas se Deus, por essa razão,
nós, os ímpios, somos blasfemados por outras pessoas, pessoas nos tratam como loucos, como os desvairados, como pessoas que andam de qualquer jeito neste mundo, dizendo que a gente faz mais mal do que o bem, a condenação desses é justa. Porque se o Espírito Santo está conosco e pessoas, eles vêm contra nós diariamente para tentar nos desestabilizar quanto à vontade do próprio Espírito Santo, eles vão sofrer a condenação da acusação de acusar aqueles que são filhos do Senhor dos Exércitos, adotados através do seu Espírito Santo, adotados porque reconheceram Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Porque nós somos excelentes, nós somos a excelência do Espírito Santo. E nós é que demonstramos para os judeus e para os gregos que é possível andar com Cristo e deixar toda a velha criatura para trás. Não andar mais segundo o velho homem, mas andar em espírito e em verdade diante do Senhor dos Exércitos. Como está escrito, não há um justo sequer, porque todos pecaram e todos estão carecidos da glória de Deus. Hoje no mundo não há quem entenda 100% as coisas espirituais, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. E não há ninguém que busque a Deus conforme Deus quer, porque Deus, ele fala no livro de Salomão que o homem deve buscar a Deus em tempo e fora de tempo, e ele fala, eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. Deus, ele tinha uma comunhão com os patriarcas e tratavam os patriarcas como homens de fé, porque esses homens se dedicavam 100% a Deus. Eles oravam muito mais do que o homem de hoje, porque o homem de hoje, ele ainda cuida dos seus afazeres, ele ainda tem a mídia, tem a internet, então ele fica mais voltado às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Mas hoje não há quem busque a Deus conforme Deus quer, porque todos vão se extraviando dia a dia. Todos vão andando por caminhos tortuosos dia a dia e andam mais segundo a concupiscência do mundo, segundo aquilo que o mundo oferece, segundo os desejos mundanos, segundo aquilo que verdadeiramente traz benefícios em termos de bens, de prosperidade, e eles vão deixando as coisas de Deus e a comunhão com Deus, que é ajoelhar em tempo e fora de tempo, que é orar em tempo e fora de tempo, que é fazer pelo menos um jejum por semana, que é oferecer um dia para Deus em oração e súplica, que é ler a palavra e meditar de dia e de noite. Então, não há quem faça o bem no dia de hoje, conforme Deus quer, não. Mas Deus tem sua rica misericórdia sobre nós, porque nós temos o Espírito Santo e fomos chamados para isso, para andar em Espírito. Andar segundo a vontade do Espírito Santo. Então, por causa do penhor, que é o Espírito Santo, nós somos defendidos pelo próprio Cristo diante do próprio Deus. Porque Deus, ele é amor, mas a base do seu trono é justiça. Então, a garganta do homem de hoje é como um sepulcro. Qualquer coisinha ele fala palavras que não deve falar até com seu semelhante. E quando ele fala estas palavras, no mundo espiritual ele já está passivo ao juízo de Deus, porque palavra tem poder. Se ele planta palavra e essas palavras são de maldição, aí vai servir como seta que voa de dia, vai servir para que as mortandades que assolam ao meio-dia e os terrores noturnos visitem estas pessoas. Porque, na verdade, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, estas palavras elas servem como argumentos para Satanás e contra pessoas. Na verdade, Satanás ele só age no mundo espiritual com princípios de palavras de maldição. É por isso que quando nós vamos fazer uma obra, nós temos que ungir, temos que selar, temos que quebrar todo tipo de maldição, toda linhagem de maldição antes ou depois do ventre, temos que destronar todo o principado, toda a potestade pelo poder da palavra, temos que declarar, decretar
segundo a revelação dada por o Espírito Santo no dia, e a partir daquele dia, naquela obra, aquela pessoa começa a andar bem e a romper diante do Senhor, porque palavra tem poder, e quem liga essas palavras na terra é o sacerdote. O sacerdote ligou na terra, ele ligou no reino, do alto céu vai vir o poder de Deus para verdadeiramente libertar a todo cativo através dos seus anjos. Então, com a língua, as pessoas de hoje tratam enganosamente. E com a língua, nós, o sacerdote, o povo de Deus, temos que abençoar em tempo e fora de tempo. Porque a língua ela é fonte de males. Ela é como uma pequena chama que incendeia uma floresta. Ela é como um pequeno leme de um barco que guia um grande barco aonde quer que vá. Então, muitas pessoas estão debaixo de maldição dos seus próprios lábios, porque a palavra, ela soa como maldição, amargura. Tudo é fruto de palavras, tudo começa com palavras. Qualquer tipo de depressão começa com palavras. Quando você vê uma pessoa com câncer, você vai ver nela amargura, porque a amargura ela gera o câncer. Então, a maioria dos cânceres é por causa de falta de perdão. É alguma coisa que está acontecendo em família e o perdão ainda não foi declarado. Toda vez que você vê uma doença maligna, um câncer, um tumor, é porque tem mágoa envolvida pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aí fica fácil discernir a obra do Senhor, porque amargura é fonte de males. Então, os pés das pessoas de hoje derramam sangue com facilidade. Os seus caminhos há destruição e miséria. As pessoas de hoje, elas se voltam mais para essas coisas do que para as coisas de Deus. Então elas estão mais no mundo do que segundo a vontade do próprio Deus. Elas não conhecem o temor da paz e nem há temor diante dos olhos do próprio Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós sabemos que tudo isso, o que diz a lei, o que diz a palavra de Deus, é que Deus ele separa o joio do trigo segundo o caminhar dessas pessoas, segundo a posição dessas pessoas. Porque se uma pessoa anda na letra, ou se ela não crê em Deus, e ela recebe a pregação do Evangelho e ela aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento, daquele momento, ela já não é tratada mais como bastardo, mas sim como filho, porque ela começa a andar segundo outro entendimento de juízo de Deus. É por isso que nós temos que pronunciar o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador para passar de uma fase de tratamento de Deus para outro tipo de tratamento de Deus, porque Deus ele bate em quem ama. Então, se nós aceitamos Jesus Cristo de Nazaré como nosso Senhor e Salvador, a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a nos tratar como filhos em espírito e em verdade. Todos estão embaixo de leis, todos estão embaixo de maldição. Mas a boca fala de que o coração está cheio. Quando nós declaramos no mundo espiritual que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a viver essas condições de bênçãos segundo o Espírito Santo do Senhor. E aí ele começa a moldar o vaso para que essa situação espiritual comece a aparecer na vida daquela pessoa. Então todo mundo está condenado diante de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo têm que procurar a cada dia, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, andar com o Senhor em espírito e em verdade. Pois nenhuma carne será justificada diante dele por obras. Pessoas que vão ali dar uma cesta básica, vai visitar o lar dos velhinhos. Ninguém vai ser justificado por estas coisas. O justo de Deus vai ser justificado por fé. O que é a fé? É ter certeza que aquele que chamou é galardoador dos que o buscam. Obras humanas, essas obras de caridade, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele tem por excelência, mas ele não julga segundo estas coisas, porque essas coisas são do homem. Esse negócio de caridade é do homem. O que Deus quer é comunhão com Deus através do seu Espírito Santo. E para isso, o homem não pode mais andar segundo o conhecimento deste mundo e nem segundo os pecados deste mundo. Ele tem que andar por fé. A fé é meditar na palavra de dia e de noite, é tomar posição, é se afastar da roda dos escarnecedores, é moldar na sua consciência dia a dia. A fé é andar segundo o que o Espírito Santo quer que o homem ande. Por fé, o homem agrada a Deus.
e por fé o homem terá a atenção de Deus. Então ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é caridade. Em nome de Jesus, tem que entender essas coisas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus através do seu Espírito Santo para nós que fomos chamados segundo a vontade do próprio Deus. Porque nós temos os testemunhos dos profetas, nós temos os testemunhos daqueles que receberam o Espírito Santo. Uma dos maiores dádivas do Espírito Santo é falar em línguas. O que é falar em línguas? É quando você ora tanto que o Espírito Santo ele vem com um dom e te impacta com o dom de falar em línguas. Ele passa ali um dia todo, te impactando com aquele poder sobre a sua vida. E aí você começa a entender que Deus verdadeiramente ele é poder, ele não é só palavras. Isto é a justiça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre gregos ou troianos. Todo aquele que tem fé, aí Deus não faz acepção de pessoa para aquele que anda na fé em Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer os seus caminhos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é pastor Arsênio Santos, evangelista e conferencista, pregador da palavra do Reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Meu telefone é 61 99612 8771 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa graça, ela é gratuita. Ela alcança todos que fazem aliança com Jesus Cristo, todos que chamam Jesus Cristo de Senhor e Salvador. O Espírito Santo começa a cuidar da sua vida. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, esse é cuidado pelo Espírito Santo. Faça a prova e você verá o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia.